Sabe aquela espiritualidade barata que você está cansado de viver? Aquele anseio de poder conhecer mais o Senhor, mas você também ao ponto não sabe como chegar até a Ele, como viver tudo aquilo que a palavra de Deus tem soprado ao teu respeito. Se você tá com esse incômodo de olhar para a tua vida e pensar assim, eu quero viver, eu quero alcançar tudo aquilo que Deus tem para mim, esse vídeo é para você. Então fique comigo, porque aqui nós vamos falar sobre como devemos e o que precisamos fazer para alcançar essa vida plena que o Senhor nos proporcionou, tá bom? Eu já peço para que você curta esse vídeo, se inscreva aqui neste canal e nos acompanhe, porque semanalmente estamos falando sobre Cristo, sobre este amor que nos amou, sobre Jesus que mudou a nossa vida, mudou a nossa história, e eu quero te ajudar a caminhar e ser mais parecido com Ele, tá bom? Gente, eu acho que nós estamos em um tempo que as pessoas elas estão começando a ficar mais insatisfeitas, não com somente aquilo que elas acham, mas eu percebo que existe uma insatisfação de olharmos para a palavra, vermos o que a palavra fala e não conseguirmos viver. Então aqui há uma lacuna, há um abismo entre o que eu leio e o que eu vivo. E talvez você que está aqui me ouvindo está pensando, eu estou exatamente neste momento. Eu leio, eu quero, mas eu não sei o que fazer para alcançar todas essas coisas. E o segredo está exatamente aqui. Nós queremos fazer as coisas de Deus do nosso jeito. Nós queremos que o Senhor se mova da forma como nós desejamos. A Bíblia vai narrar duas situações de duas curas, a mesma cura, só que com duas situações diferentes. A primeira, Jesus curando um cego, e ele coloca as mãos sobre o cego, e a Bíblia vai falar que aquele homem ele começa a enxergar como árvore, depois ele coloca as mãos de novo, e aí aquele homem ele é totalmente curado. Em uma outra situação, Jesus ele cospe no chão, pega o lodo e passa sobre os olhos daquele outro cego, e aquele cego é curado. E aí você pensa, qual que é a necessidade disso? Porque cada um de nós temos uma realidade. Deus ele sabe a forma como ele deve nos usar. Deus ele sabe a forma como ele pode nos cativar. Por exemplo, todo mundo, nós como corpo de Cristo, nós somos a multiforme graça do Senhor. Então tem gente que se move pelas artes, tem gente que é por leitura, tem gente que é mais visual. Então cada um tem uma forma que é mais apegado, que cativa o coração. E o Senhor ele nos conhece. Então cada momento, cada situação que nós queremos o agir de Deus, nós devemos entender que Deus ele não vai agir conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade dele. O próprio Jesus na cruz, no Getsemane, naquele jardim, ele fala, Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. É Jesus falando, olha, eu não quero, mas contudo seja feita a tua vontade. Não é do meu jeito, não é da forma como eu quero, mas é conforme a tua vontade. Então, às vezes, nós estamos diante de uma situação que o Senhor vai agir, que o Senhor vai fazer o sobrenatural, mas nós queremos que Ele faça do nosso jeito. E é aí onde nós limitamos a palavra de Deus e nós não vivemos aquilo que Ele tem para nós. Abraão é um exemplo disso. Deus fala para ele, eu vou te dar um filho. Você vai ser pai de multidões. Você vai ter um filho que virá de você. Abraão, quando ele olha para essa promessa, pensa, glória a Deus, isso é incrível. E aí, Deus ele é bem detalhista, ele fala, e será com Sara. Ele é o filho da promessa. Só que Abraão queria dar um jeitinho e ajudar a Deus nessa promessa. E ele se deitou com a sua empregada. Ele teve um filho, mas não foi de acordo com a vontade de Deus. E é aqui que nós estamos vivendo insatisfeitos. Nós estamos recebendo coisas que não estão dentro da vontade de Deus. E isso não está nos satisfazendo. Por quê? Porque a satisfação plena é diante do Senhor. Talvez você que está me ouvindo aqui esteja pensando, Igor, eu quero fluir, eu quero andar, eu quero viver tudo aquilo que a palavra tem para mim. E o segredo é, pare de fazer as coisas do seu jeito. Pare de querer fazer as coisas para Deus.
O Senhor, Ele quer que nós trabalhemos com Ele, cooperamos com Ele. O Senhor quer que nós desejamos a Ele mais do que todas as coisas. Eu acho que é um convite, esse incômodo, essa insatisfação que está dentro de você, é um convite a entrar no lugar secreto, a buscar o Senhor, a se debruçar no Senhor, a você se lançar aos pés dele, sabe, como aquela mulher com um frasco de perfume e derramar diante do Senhor. Eu acho que é isso que nos falta, sabe? Nós queremos tanto o sobrenatural, nós queremos tanto viver coisas extraordinárias e isso é incrível, mas nós não queremos o Deus do sobrenatural, o Deus das coisas extraordinárias. Nós precisamos, antes de todas as coisas, viver tudo aquilo que Ele tem para nós, mas antes de vivermos, nós devemos confiar e crer e saber que o Senhor é tudo o que nós precisamos. Então uma geração, ela vai avançar, uma geração, ela vai romper em fé e romper em todos os limites naturais, quando essa geração entender que tudo que nós temos, tudo que nós precisamos é somente o Senhor e nada mais. O Senhor é a nossa satisfação, o Senhor é a nossa alegria, e que possamos falar como Paulo falou: eu considero tudo como esterco, eu considero tudo como nada, tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho, tudo que eu sou não se compara àquilo que eu encontrei, que é Cristo Jesus, a esperança da glória. Então Jesus é o que nós precisamos. Então a minha orientação para você é: ame Jesus, deseje Jesus, entre no teu quarto, passe horas com Jesus, não queira mais querer fazer as coisas para Jesus, não queira mais querer fazer as coisas do seu jeito, mas espere por Ele. A Bíblia fala: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Essa é a palavra de Deus para você. Calma o teu coração, acalma a tua mente, somente se repouse diante do Senhor. Seja como Maria, aos pés dele sentado, escolhendo a boa parte. Não tem nada neste mundo que vai nos satisfazer mais do que Jesus. Não tem nada nesse mundo que vai nos completar mais do que Jesus. E se você de fato quiser viver tudo aquilo que Ele tem para você, o conselho, a orientação da Bíblia é: sede ouvintes e praticantes da palavra. Obedeça tudo aquilo que Ele tem. E obedecer é nas coisas mínimas. Obedecer é perdoando, é amando, é ajudando, é servindo. Antes de você querer as coisas extraordinárias, começa obedecendo no pouco. É o que a Bíblia fala: começa sendo fiel no pouco. Faça com aquilo que você tem. Obedeça ao Senhor. Faça aquilo que Ele te pediu para fazer. O Senhor não vai te colocar em lugares extraordinários se você não consegue ser fiel no pouco, se você não consegue minimamente amá-lo mais do que todas as coisas. Nós que estamos aqui, nós temos uma missão, e a nossa missão é alcançarmos a vida eterna. E a vida eterna que o Senhor fala é conhecer a Deus e prosseguir e conhecê-lo. Então a nossa missão é conhecer esse Deus maravilhoso, é conhecer as dádivas, os mistérios de Deus, é conhecer o coração dele e se alinhar com tudo aquilo que ele tem para mim e para você. Não fique desesperado, porque esse incômodo ainda tá. Esse incômodo, essa insatisfação é um convite do Senhor te chamando para o lugar secreto. É um convite do Senhor te chamando para estar com Ele para sempre. É um convite do Senhor falando: eu quero te colocar em outro nível. Eu quero te colocar em uma nova estação. Venha às águas profundas. Venha ao nível onde os seus pés não têm mais controles, as suas mãos não têm mais controles. Mas venha ao nível onde você vai estar totalmente submerso em mim. E eu vou te conduzir em todas as coisas, tá bom? Que Deus te abençoe, que você possa viver coisas incríveis no Senhor, mas além de viver coisas incríveis, que você possa crescer na graça e no conhecimento, e que você venha amar o Senhor acima de todas as coisas, porque esse é o grande e supremo mandamento: amar a Deus com toda a nossa alma, força e entendimento, tá bom? Que Deus te abençoe. Falou, falou.